Colega acupunturista, nós temos uma certa tendência, como trouxemos a acupuntura para o Brasil, adaptá-la para alguns hábitos nossos, algumas coisas que nós temos consciência. Quer dizer, nós temos costume, ou que é de outras profissões e a gente simplesmente adapta sem critério. Por exemplo, nós vamos tender aqui a pôr musiquinha, dar uma decorada no ambiente, botar uns incensos, um triângulo ali, umas pedras ali. E nós começamos a nos desviar, talvez, do que seja importante para aquele paciente. Não que a gente tenha que tratar com desleixo, mas a gente precisava entender mais o universo da acupuntura. Por exemplo, a gente usa macas que a gente vai atender e veja bem que isso aqui é uma situação da maca. Nós temos essa situação aqui, ó, que a pessoa vai deitar e nós fazemos isso, ó. Porque fica mais confortável. O que a gente faz? A gente põe um apoio aqui, ó. E eu vou falar para você. Isso daqui, por exemplo, nos disfarça algum ganho que a gente possa ter na melhoria da coluna dessa pessoa. Porque essa posição fica mais confortável assim, talvez porque eu não tenha extensão, eu estou com alguns encurtamentos aqui que eu não resolvi com a acupuntura. E à medida que eu faço um tratamento, se eu libero aqui adequadamente o dorso, não vai ter nenhum problema dessa pessoa ficar com a perna esticada. Ela vai poder ficar assim também numa boa. Então, o que acontece? Nós importamos e adaptamos, nós ocidentalizamos a visão de corpo de uma ciência, de um conhecimento que tem uma visão ampla, cuja ideia de alongamento e de fortalecimento é intrínseco dela também. E aqui é coisa para alguma outra atividade. Então a gente se dispersa e dilui a nossa possibilidade de ação quando a gente faz isso sem a menor análise crítica ou sem a menor reflexão do que é que nós estamos fazendo e do que é esse conhecimento que nós trouxemos. E uma questão que para mim foi particularmente importante, que eu acabei mudando o layout do meu consultório, é quando eu percebi que ao tratar a coluna de uma pessoa assim deitada, nessa posição eu disfarço vários problemas que a pessoa pode ter e que seriam mais visíveis quando ela está de pé. Isso me atrapalha não só o diagnóstico, mas atrapalha o tratamento também. Você pode achar meio absurdo isso. Como é que vai atrapalhar o tratamento? Está aqui, ó. Só tirar a camisa. Pois é, quando eu trato a pessoa assim, ó, nessa posição, essa curvatura aqui da coluna abre os espaços das vértebras para eu poder fazer as inserções. Eu abro o caminho para as agulhas entrarem e poderem fazer o trabalho de correção desses espaços que estão aqui com problema. A gente fica falando de dor, eu procuro qual é o problema. A dor é só uma manifestação. Pode ser umidade, pode ser pode ser frio. E assim, mesmo a corrente sanguínea, ela se mostra melhor onde ela tem dificuldade, mas ela tem um motivo a mais para percorrer, porque tem músculos ativos aqui. E eu percebo melhor como é que está o equilíbrio dinâmico desses músculos do que quando eu estou nessa situação. Além do que, existe um esforço de manter o corpo
equilibrado e ereto. Porém, em seus desvios, em seus problemas, em suas dificuldades, a hora que eu insiro a agulha, esse esforço de ficar de pé, ele me ajuda a fazer a correção de equilíbrio. E várias vezes eu via na frente dos olhos assim, a coluna se ajustando. Isso é visto até pelos alunos. Então veja que essa adaptação meio às escuras e à crítica pode deixar o nosso consultório mais bonitinho, mas menos eficiente. Acupunturista, uma questão que eu acho que vale muito a pena a gente pensar, porque aqui no Ocidente a acupuntura é importada e adaptada para alguns costumes de outras profissões. Então nós temos esse hábito da maca e vamos muito além da maca, vamos na musiquinha, vamos no aroma do ambiente, botar uns incensos, cores. Ao que essa é uma questão que esteja errada, mas vale a pena a gente se perguntar até que ponto isso está colaborando ou atrapalhando para cada caso que a gente está atendendo. E essa questão para mim chegou de uma forma bem interessante, porque nós temos o costume, por exemplo, de pôr na maca e apoia os joelhos para ficar dobrado e explica até da curvatura da coluna, do conforto. E eu vou falar uma coisa para você. Atendendo pessoas com problema de coluna, sentado, é muito mais efetivo o tratamento. Pensa aqui na maca. Eu vou perder a curvatura da coluna. Isso pode disfarçar algumas dificuldades que aparecem na coluna quando a pessoa está tentando se manter ereta. E a hora que eu tenho a pessoa nessa posição aqui, veja que nessa posição as vértebras tendem a abrir um pouco o espaço para que eu possa entrar com as agulhas para tratar. Veja que existe um esforço muscular de manter a coluna ereta, que de certa forma alavanca quando eu solto, eu libero alguma trava, algum bloqueio. Isso acelera a correção da coluna. Então, veja que nessa ânsia da gente trazer uma confortabilidade ou um certo aroma especial para aquela situação de atendimento, eu posso estar criando uma dificuldade para a recuperação do meu paciente. Você já pensou nisso?